Olá, queridos! Hoje vamos aprender como alcançar o favor do rei em nossos corações. A questão é que Salomão entendia muito bem de poder, muito bem de autoridade, de rei, de reinado e de súditos ao escrever o livro de Eclesiastes. Então, vem aqui comigo, vamos aprender como nos apresentar diante do rei. Em Eclesiastes 8, o verso 1 diz: quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Você vê aqui que para entrarmos na presença do rei e para conseguir mudar o seu rosto carregado em um rosto favorável a nós, é necessário sabedoria. Nós precisamos, quando nós vamos orar, saber entrar na presença de Deus e entrar com sabedoria. Nós precisamos entender que há momentos diferentes em nosso tempo de oração. Algumas vezes, com sabedoria, você entra só se quebrantando e chorando, porque é isso que o coração de Deus deseja. Algumas vezes você sabe que a situação é urgente e você entra clamando, determinando. Outras vezes você usa a palavra e você lembra de promessas de Deus e você começa então a orar e dizer que aconteça isso, que aconteça aquilo, que aconteça isso. A tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo. Nós precisamos saber orar. Entrar com sabedoria diante do rei para alcançar o seu coração e o tornar favorável a nós. Ore com quebrantamento e arrependimento. Creia nas promessas que Deus tem para você. Use a autoridade que Deus te deu e libere decretos. Ore com sabedoria. No verso 2 de Eclesiastes diz assim: este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Aqui é outra questão importante. Como você vai entrar na presença do rei se você vive em rebelião e desobediência a ele? Naquela época, se um súdito rebelde, desobediente se apresentasse na corte de Salomão, com certeza Salomão mandaria jogar numa prisão até ser decapitado. Não tinha chance para rebeldes na corte do rei Salomão. Então, quando vamos orar diante do rei, nós temos que saber que nós temos que entrar com o coração obediente. Mas como eu faço, pastora, se eu desobedeci? Então, a primeira coisa a fazer é entrar diante do teu rei, se mostrando arrependido, e arrependido com sinceridade. Porque o teu rei lê o teu coração, lê a tua mente e sabe o que você pensa. Então você entra na presença do teu rei com arrependimento, com choro, se quebrantando. Senhor, eu pequei, mas eu não quero mais fazer isso. Senhor, me dá mudança de vida. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu não quero ser esse pecador. Senhor, eu não quero ser esse homem, essa mulher desobediente. Você entra quebrantado, arrependido. Quando você vai para o rei, você tem que entrar com obediência. No mínimo, arrependido pelo que você desobedeceu. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós fizemos uma aliança de amor com ele. Nós juramos lealdade a ele. E aqui é muito importante, porque numa corte real, jurar lealdade ao novo rei e permanecer leal era uma questão de honra. Jamais um cavaleiro, um soldado, poderia prometer lealdade e no tempo depois mostrar que era um traidor da corte. Então, quando você fez uma promessa ao rei de lealdade, você fez diante de Deus, não volte atrás. Nós fizemos uma aliança com Jesus. Nós juramos lealdade a ele. E aqui então que caiam de nossas vidas todo tipo de idolatria a outros reis que querem assumir o trono em nossos corações. Não aceite nenhum reinado no seu coração, a não ser o reinado de Jesus, que você falou para Jesus: reina no meu coração, seja o meu dono, esteja nesse trono. Acabou. Seja leal diante de Deus, seja leal ao trono que você ofereceu, a quem você jurou lealdade. Seja leal a Jesus. Decline toda tentação de domínio, de idolatria, seja por televisão, seja por riquezas, por bens, seja por pessoas, rebelião, partidarismo, orgulho, vaidade, ambições. Jogue tudo no lixo. Jogue fora o que não presta. Preste lealdade ao teu rei sempre que for entrar na sua corte. Que não haja nenhuma dúvida na sua mente, no seu coração, que você é um soldado leal, que você é um súdito leal. Entre diante do rei, sendo um súdito, um servo leal. No verso 3, Salomão diz assim: não se apresse em deixar a presença do rei.
nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Não se apresse em deixar a presença do rei. Olha que coisa mais mal educada. O rei concede uma audiência para um súdito, para um servo. E esse servo vai esnobar a presença do rei, dizer, olha, tô aqui, mas tô apressado, tenho que cuidar das minhas coisas, tô saindo logo, vamos apressar essa audiência? Gente, que coisa mais ridícula, ninguém faria isso. E Salomão sabe, se você entrou na presença do rei, não se mostre apressado, seja educado, seja digno. E aqui vale para nós também. Quantas vezes nós nos apresentamos na presença de Deus com pressa de sair daquele momento para atender as nossas demandas lá fora? Quantas vezes nós estamos na presença do rei e a nossa mente está lá longe pensando na agenda do horário seguinte? Queridos, quando você entra na presença de Deus, que é a presença do teu rei, não se mostre com pressa. Senta e aproveita a viagem. Fala com Deus, adora, elogia, louva, chora, se arrepende, dá risada. Curte a presença do teu rei, curte ao máximo aquele momento que você está com ele. Se de repente vier, lembrei disso, faz igual eu. Pega o celular ou o papel e anote o que você não pode esquecer. Anotei, esqueci, voltei para a tua presença. Outra coisa importante, quem é que gosta de chegar no hospital, tá numa consulta no médico ou tá num balcão de comércio e o telefone toca e essa pessoa atende o telefone dando prioridade à ligação e não à sua presença naquele comércio? Gente, eu fervo com isso, só que eu não posso ferver, né? Porque eu sou de Jesus. Mas aquilo sobe. Você já pensou quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Nós entramos na presença de Deus e quando o telefone toca, nós ficamos ali conversando com a pessoa e Deus esperando para ser atendido. Gente, nós estamos totalmente errados nessas movimentações. Aqui Salomão diz, não se apresse para sair da presença do rei. Entra lá e dê tempo de qualidade, dê tempo de prazer para o teu rei, que você possa alcançar o favor do rei, que ele possa mudar o semblante em relação a você. Chegue na presença do rei, se dedique a esse tempo com qualidade, com carinho, com amor, sem apresentar nenhuma pressa e nenhuma distração. Mas o texto continua assim no verso 3. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Olha aqui outra dica. Hashtag fica a dica, gente. Não vai pedir causa errada para o rei. Se conforme com o que Deus está fazendo, ele faz o que bem entende e sempre sabe o que está fazendo. Não faça como Uzá viu ali a arca de Deus caindo, correu colocar a mão e Deus matou Uzá na hora. Não coloque a mão naquilo que Deus está fazendo. Peça com sabedoria, alcance o favor de Deus com sabedoria e peça para Deus o que eu devo pedir em oração. Por qual pessoa eu devo pedir em oração? Por quais circunstâncias eu devo clamar? Em quais batalhas eu devo entrar? Muito importante, nunca entre numa batalha que Deus não mandou você entrar. Tem muita gente aí estrupiada, com a vida estrupiada, porque está entrando em guerra que Deus não mandou. Entre nas batalhas que Deus ordenar você entrar, que Deus orientar você entrar. Busque a Deus, porque a oração, queridos, a oração é um trabalho que você não faz sozinho. A oração é um trabalho que você faz com Deus. Por isso é tão importante a tua lealdade, a tua obediência ao rei. Por isso que é tão importante você entrar na presença do rei sem pressa, porque quando você entra ali, cheio de lealdade, coração obediente, com sabedoria para alcançar o favor do rei. E quando você dá ali um tempo de qualidade para ele, sem pressa, vocês dois vão trabalhar juntos naquele momento de oração e Deus vai direcionar exatamente o que você deve pedir. Eu coloquei aqui 2 destaques. Primeiro, a oração é um trabalho que realizamos para o nosso rei fazer o que ele quer fazer entre nós. Deus quer fazer, eu em intimidade com ele descubro o que ele quer fazer e na oração eu entro para fazer com ele o que ele quer fazer. É um trabalho ali de 2 mãos. A mão do sobrenatural com a mão do homem agindo através da oração. A oração, então, é um trabalho de cooperação entre nós e Deus. Deus quer fazer. Você vai descobrir o quê? Você vai começar a orar pelo que Deus quer fazer. E então você e Deus juntos vão fazer. É assim que a oração funciona. No verso 5 diz assim: quem obedece às suas ordens
não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Falando sobre rei, sobre súditos, sobre se apresentar diante do rei, Salomão diz que um homem de coração sábio, uma mulher de coração sábio, sabe a hora de agir e a maneira de agir. Então, que tudo que nós precisamos é pedir sabedoria a Deus, sermos sábios na oração e sabermos que Deus vai nos orientar qual o momento certo de agir, qual o momento certo de orar e como orar. Aqui fica então uma grande lição para nós para entrarmos na presença do Rei. Primeiro, precisamos saber pedir e como alcançar o coração de Deus por meio de nossas orações. Segundo, precisamos ser obedientes a Deus para entrar na presença dele e sermos atendidos. Quando muito, se não obedientes, pelo menos muito arrependidos quanto ao nosso pecado. Terceiro, precisamos ser leais a Deus. Não ficar trocando Deus pelos prazeres desta terra. Sermos leais ao Rei a quem juramos lealdade. Quarto, precisamos entrar para Deus, dando tempo de qualidade a Ele, dando a Deus o tempo que Ele merece no nosso coração. Cinco, precisamos orar pela causa certa. Não podemos entrar em guerra que Deus não nos mandou entrar. Precisamos saber o que pedir, por quem pedir, em que guerra entrar, em que circunstância orar. A nossa oração precisa vir de Deus e voltar em direção a Deus. A nossa oração é um trabalho em conjunto, terra e céu. Precisamos orar o que Deus quer que a gente ore para que Ele possa agir. Ore da maneira certa e ore no tempo certo para que Deus consiga realizar na sua vida e à sua volta tudo o que Ele planejou para nós. Em nome de Jesus.